you're on the phone with your girl. A profissão de barbeiro é uma das mais antigas e vem resistindo ao tempo, principalmente pelo amor de quem a exerce. Hoje são apenas 3 barbeiros trabalhando em Botelhos. Um deles é Paulo Pereira. Ele cortou o primeiro cabelo em maio de 1964, 50 anos atrás. Em maio de 1964, meu pai perguntou se eu ou meu irmão tinha vontade de aprender profissão de barbeiro. Então ele comprou um salão de um barbeiro que estava para vender e eu fui para esse salão para aprender. Ele era freguês desse salão e aí eu fui. E o barbeiro que vendeu para ele ficou 2 meses lá me ensinando e depois, que era o Mauro Barbeiro, aí ele saiu o São Antônio Zeto lá, trabalhava com ele, que acabou de me ensinar. Que eu aprendi a cortar cabelo, cortar barba. E estou aí até hoje. Nós éramos em 7 barbeiros. Hoje, barbeiro tem 3. Eu e mais 2. Agora, cabeleireiro, aumentou muito. Eu comecei na Rua da Biquinha, comecei em 64, fiquei até 83. Depois eu mudei para a Rua 13, em 2 locais, assim. E agora estou na Rua Edmundo Profilho, há 11 anos. Tanto tempo trabalhando, convivendo com diferentes pessoas, tem muitas histórias para contar, não, Paulo? Tem algumas histórias, algumas curiosidades, né? Muita gente nem lembra, mas às vezes assim, 2 senhores já de idade chegaram no salão e um perguntou pro outro quantos anos ele estava. Aí ele disse para ele, eu sou da época que perguntar a idade dos mais velhos é falta de educação. Eram umas coisas assim desse tipo que acontecia muito. E dá para lembrar dos primeiros fregueses? Lembro dos primeiros cabelos que eu cortei. O primeiro cabelo que eu cortei foi do Rui Franco, filho do seu Daniel Franco. Depois cortei de um filho do seu Cláudio, o Guinho. E cortei de um outro que já é falecido, o Milton Vilas Boas. Não lembro mais se era um cruzeiro, 2 cruzeiros, era coisa assim. Acho que lá uns 2, 3 meses que eu fiquei lá, eu só trabalhava de graça, cortava cabelo de graça. A maior parte era da criançada que iam cortar porque eu não cobrava. Não só eu, todos os aprendizes naquela época era desse jeito. Muitas crianças cresceram, viraram adultos e continuam fregueses do Salão do Paulo. Faz anos já, desde quando o Paulo trabalhava lá, onde era para da rádio. Eu tenho um freguês que ele mora em Poços. Ele trabalhou aqui em Botelhos, no Banco do Brasil, e ele vem até hoje aqui em Botelhos só para cortar o cabelo e a barba comigo. Uns 25 anos que ele começou, ele está até hoje. E tem diversos fregueses aí de 40 anos. Uns 40 anos. Com os olhos atentos aos cabelos e barbas, Paulo ouviu histórias, acompanhou a metade da vida da centenária Botelhos e as mudanças que ocorreram na sua profissão. O cabelo na época, as crianças mesmo, cortava só com máquina, passava a máquina, era chama americano o corte. Então passava a máquina e depois terminava com tesoura. Hoje é quase que a mesma coisa, não mudou muito isso não, porque principalmente hoje a moçada, eles usam muito cortar esse cabelo desse jeito, corta com máquina só que deixa maior em cima. Então mudou esse corte. Mas não teve muita transformação nos cortes, não. E mulheres, você corta também? Corto, mas são esses cortes mais simples só. Coisa
cabelo mais curtinho. Com 50 anos como barbeiro, Paulo Pereira já faz parte da história da profissão. Além disso, ele quer contribuir para a preservação da memória de uma profissão que poderá não fazer parte mais das futuras gerações. Hoje é curiosidade, inclusive o pessoal chega lá, fica olhando as máquinas, eles olham muito as máquinas de cortar o cabelo, mas era coisa comum da época. Afiador de navalha, são esses três afiadores. De couro e de pita. Tem esse daqui, é pulverizador de água, para molhar o cabelo, para fazer a espuma da barba. Uma pedra de afiar a navalha também. Para jogar álcool, né? A gente usava ele para desinfetar a navalha. Você lixava o álcool aqui. Tem aqui é uma pasta de esmeril que a gente passa ela assim no afiador para poder afiar a navalha. Hoje diminuíram um pouco os fregueiros. Uns anos atrás era uma freguesia mais fixa, mas tem uma freguesia boa, trabalho bastante ali. Melhor cabeleireiro que tem em Boteza. É barbeiro. Barbeiro também. Paulo Barbeiro, é assim que ele gosta de ser chamado. Uma demonstração de orgulho com a profissão. Loving him is like driving a new